Não, eu vinha certo hoje para pedir aos vereadores que chamasse uma audiência pública para discutir esse projeto da alteração das alíquotas do IPTU. E parece que o vereador já pediu até minha assinatura ali, quero lhe cumprimentar. Eu passei esse fim de semana inteiro, eu que não sou dessa área, tive extrema dificuldade, desde sexta-feira, para entender este projeto, que tem 35, e cada citação de lei eu ia para o Código Tributário dar uma olhada, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que muda, o que não muda e tal. Primeira frase que eu quero dizer, é estranho que a prefeitura diga que não vai precisar mandar a taxa do lixo, porque vai enviar esse projeto, e ao mesmo tempo, na justificativa, eles dizem que eles não vão aumentar as alíquotas. Olha, então o SANEP vai continuar condenado. Ou então vão majorar as alíquotas. Aí alguém me diz assim, não, mas eles vão agir nas áreas de expansão, nessas coisas novas. Aí eu volto a perguntar, mas ao expandir as áreas, não vão pegar áreas que antes não pagavam IPTU e que agora vão pagar? Claro que vão. Óbvio que vão. Vou dar um exemplo. Ao ampliar para o lado lá dos Alphaville da vida, não vai chegar no Barro Duro? Então tem uma pergunta na base disso aqui, que é a seguinte, que é bom que a gente se responda, tá? Que eu estou perguntando, não estou afirmando nada. A pergunta é, a prefeitura negociou com os vereadores o seguinte, eu não vou mandar a taxa do lixo, porque se vocês aprovarem isso aqui, está salvo o SANEP, porque o SANEP está condenado, vamos jogar claro. Está condenado porque tem um custo que está crescendo, que é o lixo, e o resto não cresce. Não cresce investimento, não cresce folha de pagamento, não cresce arrecadação, não cresce quase nada. Só cresce vertiginosamente o custo com lixo e a produção de lixo cresce. E os contratos cada vez mais onerosos para o município. Sem contar que o lixo é um tema permanente aí de disputa entre se estão fazendo menos, se estão cobrando a mais. Estava lembrando agora aqui do estudo, aquele que fez o vereador Marcos Cunha, né, da quantidade feita e a quantidade paga. Quantos quilos mesmo vão para a candiota, que tipo de lixo vai para a candiota, quanto de lixo podia ser reaproveitado e não é reaproveitado, não é reciclado. E vai tudo como lixo, pesando e sendo pago. Bom, a prefeitura diz o seguinte, não, eu não vou mandar a taxa do lixo, e vocês me ajudem a aprovar esse projeto aqui. Este projeto é complexo mesmo. Eu dei uma olhada aqui, mesmo eu... E eu fui procurar uma pessoa que entende, e ele disse, olha, eu não tenho condições. Vou ver se algum vereador me ajuda nisso aqui, ó. Nos terrenos com área superior a 2.000 metros quadrados e contestada inferior a 20 metros, para efeitos do cálculo de valor venal, inclusive em se tratando de imóveis prediais, a área será calculada com a seguinte fórmula. A área calculada é igual a testada vezes 5 testada, mais 20% vezes área real menos 2.000. Qual é o vereador que pode me dizer que vai votar isso aqui e dizer que entendeu? Nos casos dos terrenos contestada para mais de um logradouro, ou seja, um terreno de esquina, um terreno que tenha dois, vai ser considerado o dobro do valor. Vai pagar por duas testadas. Nos terrenos com área de até 2.000 metros, para efeito de cálculo de valor venal, não será considerada a metragem de profundidade que exercer 5 vezes a medida testada. Então, aqueles terrenos que são compridão, por exemplo, que tiver até 2.000 metros quadrados, não será considerada a metragem de profundidade que exceder 5 vezes a medida da testada. Outra coisa que eu achei aqui é que no cálculo vai ter
fator de conservação. Pergunto, qual é a condição que tem a prefeitura de medir a conservação de um imóvel para botar no cálculo? Quantos fiscais tem? Como é que ele vai usar parâmetros para dizer, não, essa casa aqui está bem conservada, essa aqui não está? Como é que vai fazer isso? Com base em quê? A prefeitura tem estrutura. Eu estou perguntando, não para me posicionar contra o projeto, para dizer que o projeto é complexo. Não dá para votar esse projeto sem um exame forte. E eu quero que me responda a pergunta inicial. Se isso aqui vai substituir a taxa do lixo, cadê o projeto que diz que o dinheiro daqui vai para o SANEP? Como é que vai ser isso? O SANEP é uma autarquia, a prefeitura é direta. Vão tirar o lixo do SANEP? Uma pergunta, boa pergunta, me faz ali o vereador Marcos Cunha. Onde que cruza uma coisa com a outra? E aí, volto à questão levantada primeiro pelo vereador Roger Ney, e depois por outros vereadores e por mim também. O SANEP tem que passar por uma auditoria. Por uma auditoria. Uma parte do vereador Marcos Cunha. Não, eu dei uma parte do senhor. Mas eu falei, presidente, uma parte do vereador Marcos Cunha, eu falei para o senhor. Está bem, presidente. Obrigado, presidente Salvador. Obrigado pela parte. Não, é só porque, para colaborar com a reflexão do vereador Ivan, que é muito importante, também me preocupa, vereador, e eu acho que a ideia do vereador Ricardinho é muito boa, de fazer uma audiência pública mesmo para debater esse tema, porque é complexo, mas é importante. Eu dizia isso, também me chamou a atenção esse aspecto que estás mencionando, e me ocorreu que talvez exista aí um projeto da prefeitura de retirar o lixo de dentro do SANEP. É uma possibilidade. Se foi condicionado a aprovação, que vai ter uma arrecadação maior para o município, e se abandona a taxa de lixo, que era tida como uma grande saída, pelo menos vendida assim a ideia pela administração, que seria a grande saída para o SANEP, então a lógica de manutenção do SANEP seria, bom, então eles vão tirar o lixo dentro do SANEP e vão assumir de novo, como foi originalmente, pela própria prefeitura. É uma possibilidade. Mas uma outra questão que eu queria chamar a atenção, vereador Ivan, que eu acho que é importante, é que o Tribunal de Contas faz periodicamente auditorias públicas do SANEP também. Então, eu tenho comigo a auditoria pública foi feita em 2011, não tem em 2012, 2013, mas eu posso lhe alcançar uma cópia, porque é interessante verificar que tem uma série de irregularidades no SANEP também que foram apontadas pelo Tribunal de Contas e que não estão sendo levadas em consideração. Que se o SANEP utilizasse bem os seus recursos e administrasse bem as suas finanças, nós teríamos aí um incremento de mais de 3 milhões na arrecadação. Nós estamos deixando, vou concluir, desculpe, mas só para dizer, nós estamos deixando, por exemplo, de cobrar pela instalação nas moradias, depois de ter feito um grande investimento para levar a rede até as casas. Só para chamar a atenção de um aspecto, né, de punição que o Tribunal de Contas está prevendo por falta, por omissão da cobrança daqueles que já têm a rede disponível na sua casa. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Marcos Cunha. Já vou terminar, presidente, dizendo o seguinte: tem um capítulo nesse projeto, capítulo 7, que trata das isenções e reduções de IPTU, que também é um problema em Pelotas. Áreas alagadiças crônicas, aquelas áreas que recebem melhorias e que passam a pagar, às vezes é uma melhoria que nem é tão melhoria assim. Por exemplo, a minha casa lá tinha pedra na frente, aí botam asfalto e vão me cobrar mais pelo IPTU. Outras áreas alagam, mas só vão ter redução em um certo período. Mas quem é que me garante que depois não vão alagar? Outra coisa que me chamou a atenção, um tratamento diferenciado para o ano que vem. Por quê? Qual é o problema dos outros anos em relação ao IPTU? Vai mudar o quê? Então, assim, eu fiquei com tanta pergunta nesse projeto, que eu enchi ele de interrogações, e o que eu estou pedindo aqui, em resumo, é o seguinte: calma,
para a gente apreciar esse projeto do IPTU. Calma, muita calma. Porque senão nós vamos pagar um preço caro. Um preço caro. Está sendo feita uma alteração violentíssima na forma de cobrar IPTU. Se não for bem examinado, depois nós temos aquelas mobilizações imensas da cidade aí. Então, cumprimentos, vereador Ricardo, pela audiência pública chamada. É para quinta-feira, é isso? Depois de amanhã? E eu tenho certeza que nós não vamos esgotar isso na audiência pública. Nós vamos ter que continuar, porque o tema é por demais complexo. Terminou a horas.